E o elenco do Esporte Clube Bahia treinou esta manhã novamente pela segunda vez desta semana no CT Evaristo de Macedo. Foco total, Grande Bavi, desse domingo na Arena Fonte Nova, diante do seu principal rival e o jogo decisivo do Campeonato Baiano. O técnico Rogério Ceni, além de uma amostra de vídeo, ele fez como trabalhos um técnico e também um tático. E já montou o time e estará em campo no domingo frente ao eterno rival. Todos sabem que o Bahia precisa vencer por uma diferença de 2 gols para conquistar o título, ou arriscar 1-0 para ir à loteria dos pênaltis. Bom, Everaldo não treinou, e aquilo que eu disse, dificilmente esse atleta estará em campo no domingo diante da equipe do Esporte Clube Vitória. Só restam mais 2 treinamentos para o time comandado pelo Rogério Ceni, serão realizados nesta sexta-feira, que se chama amanhã, e no sábado, à véspera do jogo. Vamos lá, A CBF definiu jogos do Esporte Clube Bahia em 2 competições regidas por ela. Datas e, evidentemente, que horários. Primeira, trata-se da Copa do Nordeste, as quartas de final, jogo único na próxima quarta-feira, dia 10, 21h30, na Arena Fonte Nova, diante da equipe do Náutico do Recife. E o Bahia, se passar por acaso, já vai saber qual vai ser o adversário para as semifinais, porque CRB e Botafogo jogam no dia anterior, dia 9, terça-feira, lá no Rei Pelé, em Maceió. E também a CBF definiu datas e horários das 9 primeiras rodadas. Então, os 9 primeiros jogos do Esporte Clube Bahia na Série A do Brasileirão. O tricolor estreia no dia 13, sábado, ou seja, deste sábado a 8 dias, 18h30, no Beira-Rio, diante da equipe do Internacional de Porto Alegre. No decorrer do Papo de Craque, estaremos falando dos outros 8 jogos da equipe tricolor dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Na manhã de hoje, um tempo nublado, aquele sol meio, digamos assim, amarelinho, os atletas do Esporte Clube Bahia efetuaram o segundo treinamento dos 4 programados, com foco no Grande Bavi do próximo domingo, na Arena Fonte Nova, a finalíssima do Campeonato Baiano, edição 2024. Antes de qualquer atividade, se teve uma mostra de vídeo no auditório do CT Evaristo de Macedo, sobre o jogo passado, erros e acertos que a equipe cometeu. Lá, logo em seguida, houve a ativação na academia, como de praxe, e um circuito dividido em estações para diferentes exercícios de mobilidade e força. No campo, o preparador físico Danilo Augusto, ele promoveu uma atividade de aquecimento antes de Rogério Ceni começar a ter o grupo para o treinamento com bola. E com bola, o primeiro trabalho foi um treino técnico de 12 contra 12 em campo reduzido e a utilização dos goleiros. Aquela situação de saída de bola, troca de passes, manutenção da posse de bola e também as finalizações. Na sequência, Rogério Ceni comandou um tático e nesse tático ele parou muito as jogadas para corrigir posicionamento e também as movimentações dos seus atletas. Vamos colocar da seguinte maneira: passes errados,
lançamentos também errados e até precipitações, porque isso normalmente se vê nos jogos, né? E foi o que aconteceu lá no CT Evaristo de Macedo. Cicinho, Sidney e Roger treinaram normalmente e tudo indica que esses 3 jogadores estarão relacionados para o Grande Bavi, ou pelo menos aptos a serem relacionados para o Clássico. Nós sabemos que nenhum dos 3 são titulares, mas eles já atuaram sim em alguns jogos pelo Campeonato Baiano e até Copa do Nordeste, e o Cicinho vinha antes da contusão, de sofrer a contusão naquele jogo número 1 das semifinais do Baiano lá em Jiquié. Ele vinha na condição de titular na lateral esquerda do tricolor, já que o Rian está no DM já há algum tempo. Então, esses 3 atletas, eles treinaram mais uma vez, sem nenhum problema, e, claro, dá indicação de, quando nada, terão amplas condições de serem relacionados como opções de banco de reservas, evidentemente, pelo treinador Rogério Ceni. Rian, Everaldo e Nico Acevedo deram mais uma vez, digamos assim, aquela carga na academia. E só. Então, dá a entender que Everaldo dificilmente terá condições de atuar no próximo domingo diante da equipe do Vitória. Já falei aqui, e se por acaso esse jogador ele se recuperar, num milagre, para mim vai ser um milagre, ele não estará, digamos assim, entrando de primeira. Acho que o Everaldo, se recuperar, poderá entrar no segundo tempo do jogo, dado a bela performance do jogador Luciano Juba no jogo passado no Barradão, quando o Bahia perdeu de virada para a equipe do Esporte Clube Vitória. Volto também a dizer que entendo que o Rogério Ceni não vai fazer mudanças tanto no setor de meio campo como também no setor de ataque, porque ele tem esse time armado. Todo mundo sabe que o quadrado do setor de meio campo tem o jogador Caio Alexandre, o Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, e na frente Tassiano, artilheiro da equipe com 6 gols na temporada, e a performance do Luciano Juba foi muito boa. A gente entende que o treinador do Bahia não vai fazer nenhuma modificação, pelo menos por enquanto, né? Então, ficaremos na expectativa. Só faltam 2 treinamentos, 50% dos treinamentos já foram, digamos assim, definidos, né? E feitos, essa que é a realidade. E agora esperar amanhã e também no sábado, antevéspera e véspera do jogo, o que possa vir a acontecer em alguma situação diferente para a equipe do Esporte Clube Bahia na formação do time. Acho que se Rogério Ceni vier mudar esse time, é no sistema defensivo. Mas fica a interrogação. Quem vai sair, quem vai entrar, é apenas uma interrogação. Bom, agora passando ainda do jogo, né? Ainda falando do jogo, os ingressos, segundo a própria assessoria do clube, 40 mil já estão garantidos. 33 mil dos sócios, né? E mais 7 mil que foram já comercializados. Dá a entender também que teremos aí, quem sabe, o recorde, ou se não for o recorde, vai bater 48 mil pessoas novamente no estádio da Arena Fonte Nova para o jogo do próximo domingo. A CBF, ela, como dissemos em um dos destaques, ela definiu já a Copa do Nordeste, as quartas de final da Copa do Nordeste, e também ela definiu os 9 primeiros jogos, as 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste, o Bahia enfrenta na próxima quarta-feira, dia 10, 21 horas e 30 minutos, na Arena Fonte Nova, a equipe do Náutico do Recife. E se por acaso passar,
já sabe o seu aniversário, porque no dia 9, um dia anterior, terça-feira, o CRB enfrenta o Botafogo da Paraíba no Rei Pelé, lá em Maceió. Então o Bahia vai entrar em campo contra o Náutico, já sabendo o seu aniversário. E claro, o Bahia, passando pelo Náutico, joga as semifinais em casa sem nenhum problema. A tabela da Copa do Campeonato Brasileiro da Série A, 9 rodadas definidas, dia 13/4, um sábado às 18 horas e 30 minutos, o Bahia enfrentando o Internacional no Beira-Rio. A segunda rodada será para o Bahia numa terça-feira, 16/4, o Bahia enfrentando às 20 horas e 30 minutos a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro na Arena Fonte Nova. Terceira rodada, 21/4, domingo, 16 horas, no Barradão, outro Bavi, Vitória e Bahia. Quarta rodada, 27/4, 21 horas, Bahia e Grêmio, Arena Fonte Nova. Quinta rodada, 5 de maio, um domingo, às 18 horas e 30 minutos, Botafogo e Bahia no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. 12/5, sexta rodada, domingo, 18h30, Arena Fonte Nova, Bahia e Bragantino. Sétima rodada, 19/5, domingo, 16 horas, Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV. Oitava rodada, 26 de maio, 16 horas, Bahia e Fortaleza na Arena Fonte Nova. E a nona rodada, dia 2 de junho, domingo, às 11 horas, o Bahia enfrentando o Criciúma, lá no Heriberto Rilse, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Portanto, aí os primeiros 9 jogos do Tricolor no Campeonato Brasileiro da Série A. Time feminino continua treinando para a estreia no Campeonato Brasileiro A2, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino.